Números importantes no Vasco e jogador que atuou toda a sua carreira na Europa, surgindo com o nome na equipe do Vasco. Acompanhe mais para todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mais uma vez, o Vasco provou toda a sua resiliência durante os últimos compromissos ao conseguir também mais uma virada, dessa vez pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A virada conquistada pela equipe carioca demonstrou não apenas a busca da equipe em não desistir do resultado, mas também toda a força mental do Vasco durante o segundo tempo. Rafael Paiva, comandante vascaíno, foi um dos personagens que destacou um ponto crucial: a capacidade de seus jogadores manterem o controle emocional, mesmo em uma situação adversa que foi construída. Assim, o Cruz Maltino, por trás dela, existe também todo um trabalho intenso envolvendo diversos profissionais que fizeram e participam de maneira diária de toda a evolução do Vasco. O clube esteve dentro de campo, perdendo durante o primeiro tempo e parte da segunda etapa. A pressão, é claro, aumentando, principalmente devido ao primeiro jogo da Copa do Brasil, fase de quartas de final, e o Vasco jogando dentro de casa com um resultado negativo até aquele momento. No entanto, foi a partir de um determinado período que o Vasco conseguiu transformar toda a desvantagem em principalmente uma motivação para que conseguisse buscar a vitória. É justamente sobre isso que Paiva também esteve falando, abre aspas, a gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer, mas acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar. Tem um trabalho psicológico por trás disso, dentro de campo, multidisciplinar, de todos os atletas de poder virar o jogo. Não gostaríamos de tomar esses gols, mas a torcida empurra muito e temos a condição de ganhar, ainda mais dentro de casa, fecha aspas, afirmou ele, principalmente destacando a virada que o Cruz Maltino conseguiu aplicar. Contudo, Paiva não se ilude, reconhece que a equipe tem sofrido muitos gols com mais frequência do que se era desejado, principalmente durante esse primeiro tempo. A torcida vascaína, é claro que merece todo um destaque pela festa que fez. Ainda do fator campo tem sido bem determinante para o Vasco. No confronto de seus domínios, o time tem se sentido bem mais confiante, claro, ao lado de seu torcedor, tem conseguido construir resultados bem positivos. É sob o comando de Rafael Paiva que o Vasco tem vivido um momento bem especial na temporada, e os números chegam para mostrar isso ao torcedor. Mais de 60% de aproveitamento e uma sequência de cerca de 7 compromissos invicto, e que mostra que o caminho da equipe tem sido construído de uma maneira bem positiva. Assim, Paiva, que assumiu o Cruz Maltino em um momento delicado durante a segunda oportunidade que teve na temporada, com uma equipe que precisava de resultados de maneira urgente, fez com que o técnico, naquele momento interino, pudesse entregar resultados positivos. Até o presente momento, são 20 partidas disputadas com ele no comando do Vasco, 10 vitórias obtidas, 6 empates e 4 derrotas. Isso significa que em 80% dos jogos o Vasco conseguiu sair sem perder. É um dado, claro, muito positivo para qualquer treinador, ainda mais considerando toda a pressão e toda a competitividade que o futebol brasileiro coloca nos profissionais. O que realmente tem chamado a atenção são também as 3 vitórias de virada de maneira consecutiva que o Vasco conseguiu construir. Isso mostra que também os números são bem positivos nesse aspecto, algo que o Vasco não conseguia construir há bastante tempo. Vitórias de virada e, claro, o Cruz Maltino, com o comando de Rafael Paiva, tem injetado uma dose extra de garra, principalmente nos jogadores, para que nesse modelo o Cruz Maltino possa ter construído esses últimos resultados de virada em modo específico. Durante o segundo tempo dos compromissos, as substituições de Paiva têm sido fundamentais nessas viradas.
o último compromisso contra o Atlético Paranaense foi também mais um momento em que ele conseguiu acertar em mexer o time e que permitiu com que o Vasco pudesse construir mais uma virada sob o seu comando. O torcedor do Vasco tem presenciado a evolução de um jovem no seu time profissional. Jovem esse, Ryan, atacante que tem demonstrado um bom desempenho nos últimos compromissos do Vasco. Jogador que tem se destacado, inclusive tem recebido algumas oportunidades como titular, tem ajudado o Vasco principalmente no ataque com assistência e gol. Jogador que tem evoluído de maneira exponencial, principalmente dessa primeira temporada que ele tem atuado na equipe profissional do Vasco. O jogador iniciou o ano em relativa também oscilação, mas agora nesse período com Rafael Paiva tem mostrado uma evolução bem importante. O jogador inclusive foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e terá algumas oportunidades de conseguir também demonstrar o seu futebol na seleção brasileira de base. Aos poucos ele tem evoluído na equipe do Vasco, ganhado ainda mais confiança e demonstrado cada vez mais o futebol que fez com que o torcedor vascaíno pudesse ficar bem esperançoso diante de seu desempenho nas categorias de base. Agora, no futebol profissional, o jogador tem evoluído de maneira considerável. Mais recentemente, algumas especulações colocaram em volta o nome do jogador espanhol Iker Muniain no Vasco. Atleta de 31 anos que passou toda a sua carreira no Athletic Bilbao está livre no mercado. E o jogador que atua pelo lado do campo passou a ser especulado na equipe do Vasco em relação ao seu torcedor. Após uma possibilidade de acordo frustrado com o São Lourenço devido a um transfer ban, o Vasco surgiu assim como um possível destino diante das especulações. No entanto, é crucial lembrar que tudo isso não tem passado de especulações e até o momento sem qualquer confirmação de maneira oficial de algum tipo de negócio. Pelo fato do jogador estar livre no mercado, muitas especulações se colocaram à ponta do Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.